Normalmente nós temos a previsão do tempo, esse boletim meteorológico que nos é enviado desde a Atmosfera Meteorologia, normalmente é o Ricardo Renck que faz esse boletim, né? E a gente normalmente tem esse boletim no intervalo da nossa programação, mas hoje a gente conversou com o Ricardo lá, pediu para fazer uma exceção e nós vamos fazer dentro do bloco do programa Variedades, não no intervalo, né? Essa informação porque gostaríamos de conversar um pouquinho mais detalhadamente com ele, com mais tempo um pouquinho, por isso vamos à previsão do tempo de hoje. Primavera, verão, outono, inverno são destaques do tempo pra gente saber que tudo tem seu tempo certo. Onde acontecer, olha o tempo. 9h50, dentro do Variedades, hoje a gente vai conversar com o Ricardo Renck, que está lá na Atmosfera Meteorologia, lá em Pelotas. A gente pediu para fazer uma matéria hoje um pouco mais ampla do que os boletins que normalmente ele faz aqui, diariamente, ele faz aqui na sua Tupã, porque estamos nos encaminhando para o final do verão, nos aproximando do outono. Este é um período que teremos também um período de colheita, que é muito importante o clima aqui em nosso meio, né? Há pouco o gerente do Banco do Brasil estava falando que o agronegócio é uma indústria ao céu aberto, né? E o clima é fundamental para isso. E nós tivemos alguns fenômenos aí, agora nos últimos dias, que assustou o Rio Grande do Sul e o Brasil, né? Esse fenômeno lá em São Francisco de Paula também, né? E a meteorologia, não sei se já tem resposta para tudo que aconteceu lá, mas o Ricardo, que atendendo o nosso convite, vai falar um pouquinho mais conosco nesta manhã. Ricardo Renck, bom dia, como é que está, amigo? Tudo bom, Ricardo? Bom dia, Miguel. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo. Como é que está o dia aí em Pelotas? Tranquilo? Tranquilo, friozinho de manhã agora na madrugada, início do dia, céu claro, céu azul. Então um pouco diferente aí como a gente tinha nas últimas semanas, né? Principalmente semana passada, bastante calor. Então o friozinho veio para dar uma lembrada que estamos começando a mudar as condições meteorológicas aí típicas de verão, entrando num período mais característico de outono, né? Aliás, quando é que entra o outono oficialmente, Ricardo? O outono ele começa, deixa eu só olhar no sistema aqui, porque climatologicamente falando, meteorologicamente falando, a gente já está num período de outono. O outono, de fato, começa no dia 20 de março, isso astronomicamente falando, né, dia 20 de março às 7 horas e 29 minutos, mas do ponto de vista meteorológico a gente já está nesse processo de transição, né? Então, essa primeira massa de ar frio que ingressou agora nesse início de semana, né, que, tendo aí na região de vocês, foi o dia mais frio do ano ontem, né? Sim. Então a gente teve a mesma característica no Rio Grande do Sul, tanto ontem como hoje, com temperaturas bem baixas, características de outono, né? Então esse é um prenúncio mesmo que de fato a gente já está vivenciando, porque o outono tem essa característica, né? Momentos com períodos de entradas de massas de ar frio, outros momentos essas massas de ar frio se afastam e ingressam massas de ar quente vindas de norte, né? Então dá aquela esquentada, às vezes de um dia para o outro, e aí passa a frente fria, chove, vem outra massa de ar frio. Então é uma característica dessa época do ano, né? Então a gente está dentro desse padrão, apesar desse friozinho relativamente atípico, né? Também tivemos aí um período significativo de chuva, principalmente se contar a região de vocês aí entre a noite de quinta até domingo, foram 160 milímetros, né? Então choveu mais do que a média toda do mês de março, só nessa faixa, só nessa janela aí de pouco mais de três dias, pouco mais de 72 horas, choveu 160 milímetros, né? Então realmente tivemos algo significativo nesses últimos dias em relação à chuva e depois o frio, né? Claro. Ricardo, no início do verão você nos deu um boletim aqui falando de um verão que seria um verão típico nosso, né, com poucas influências de alterações. Nós estamos chegando ao final do verão. Como é que foi o verão gaúcho? Foi o típico verão mesmo? Dá para se dizer que sim, tivemos períodos de característica em relação à chuva, pensando de uma forma geral, né, porque cada região teve seus momentos de destaque em relação a até uma sequência de dias sem chuva. Outras regiões tiveram excessos de chuva em curtíssimo período de tempo, né? Então não foi uma situação homogênea no estado como um todo em relação ao padrão de chuva, mas no geral acredito que por tudo que a gente acompanhou na parte meteorológica e vendo a resposta também da parte principalmente pensando na parte da agricultura, né? Foi um ano dentro do normal, no sentido também de favorecer mais a ajudar a agricultura do que prejudicar. Claro, tivemos
sei que teve problemas assim de algumas perdas, alguns problemas por sequência de dias sem chuva em alguns locais, mas assim, aquilo que a gente já vinha conversando desde o ano passado, e até em alguns momentos de entrevista e também durante a previsão, que se fez muito alarde no início do ano passado em relação a um laninha extremamente forte, né? E a gente sempre batendo na tecla que tinha que ter cautela, e no final das contas tivemos um verão praticamente sem El Niño e sem Laninha, né? O Laninha, chegamos a ter um Laninha de intensidade muito fraco, que na verdade o impacto dele em si no verão não foi relevante, né? Então, no geral, tivemos uma condição de neutralidade no Oceano Pacífico, tivemos o oceano bastante quente do Oceano Atlântico, também favoreceu alguns episódios de chuva. Esse calor também foi bastante marcante nesse período final do verão, o abafamento, pelo menos essa foi uma reclamação constante, né? O calor, o tempo abafado. Então, no geral, foi algo próximo do normal, pensando no Rio Grande do Sul como um todo, em média, né? Sim. Bem, e agora nós estamos por ter... dia 24 vai ser o dia da abertura oficial da colheita da soja no Rio Grande do Sul, vai ser aqui em Tupanciretã, na sexta-feira, dia 24. Mas o forte da colheita, da soja principalmente, vai ser no mês de abril, né, que é o período com maior intensidade. Que tipo de clima você espera que aconteça nos próximos dias aí, e no outono como um todo, Ricardo? Na verdade, agora pensando nesses próximos dias, né? Os próximos dias a gente tem essa condição tranquila hoje, com sol, em boa parte do Rio Grande do Sul. Amanhã uma frente fria começa já a influenciar o tempo, começando pela metade sul do estado. Então já causa mudança significativa do tempo, já principalmente nessa faixa da campanha para o sul do estado. E na região de vocês, se tiver alguma instabilidade, vai ser mais pontual, mais localizado. Então amanhã aumenta a temperatura, aumenta a nebulosidade, com uma chance de algumas instabilidades localizadas. E na quinta, sim, que uma nova frente fria vai influenciar de uma forma mais significativa a região de Tupanciretã, trazendo condições para chuva, trovoadas. E na sequência a gente vai ter uma sexta-feira com o ingresso de uma nova massa de ar frio, um outro pulso de ar frio, que ao longo do dia vai fazer a temperatura baixar, principalmente na noite de sexta, e aí a gente vai ter um amanhecer de sábado com temperaturas mais baixas, aí na tom de 10, 11 graus na região a gente espera para o final de semana, né? Então é um outro momento de uma outra instabilidade. Então assim, esse final de verão e início de outono, o restante, na verdade, desse mês de março vai ter uma característica de um tempo, pelo menos em questão de quantidade de chuva, não deve exceder o que aconteceu nessa primeira quinzena de março. Então, vai ter entradas de frente frias ainda, provavelmente ali em torno de 27, 28 também vai ter uma outra frente fria. Então, assim, vamos ter momentos em que vai se intercalar tanto uma condição de abertura do sol, sem chuva, mas também com períodos de chuva. Então, uma sequência muito grande sem chuva, uma sequência muito grande com dias seguidos de chuva, isso a gente não está esperando no momento. Então, vai ser algo bem característico da região, bem normal, períodos com chuva e períodos sem chuva, mas não uma estiagem grande, isso a gente não está esperando, e ao mesmo tempo também não está esperando períodos muito seguidos de chuva. Pelo menos essa é a expectativa do momento, né? Porque assim, só para adiantar algo a mais, alguns prognósticos da parte climática estão mostrando assim uma tendência de um aquecimento significativo novamente do Oceano Pacífico nos próximos meses. E há uma possibilidade no segundo semestre da gente ter uma configuração de um fenômeno El Niño. Então, são características que estão cada vez mais mostrando que devem se confirmar. Mas, claro, como a gente está muito distante, ainda tem que ter cautela, assim como a gente conversou no passado. Certo. Mas é um sinal bastante significativo. Então, questão dos próximos meses, como a gente deve estar num período dentro da normalidade, não se espera algo muito fora do normal para a região de Tupanciretã. Claro, e pontualmente a gente pode ter alguns eventos significativos de chuva num só dia, às vezes totais relevantes, bastante elevados,
algumas entradas de massas de ar frio mais significativas em alguns momentos, mas em média tenderia a algo mais próximo do que é normal nesse período de outono, né? Se confirmando um El Niño, teremos com isso um inverno mais ameno? No momento, a gente está trabalhando com algo próximo do normal, tá? Então, assim, esse mais ameno, em teoria, pode vir a se confirmar. Mas, como não vai ainda estar bem configurado, o fenômeno El Niño tem um tempo de resposta até o fenômeno, de fato, se organizar lá no Oceano Pacífico, né? Não é uma coisa imediata. Então, esse fenômeno, o El Niño, o Laninha, por exemplo, eles influenciam remotamente algumas áreas do planeta. Então, o sul do Brasil é fortemente impactado, o norte e nordeste também do Brasil, e outras regiões, a Austrália, assim por diante, de diferentes formas, né? Então, isso tem um tempo de resposta, né? Então, não é algo imediato. Então, se de fato viesse a organizar e se confirmar, a influência dele seria mais marcante da primavera para o verão. Mas ainda a gente está, na verdade, só vislumbrando um cenário aí para um futuro bem mais distante, né? Mas já vale a pena, porque assim a gente já vai também acompanhando se cada semana essas condições meteorológicas vão se confirmando, os prognósticos continuam indicando, porque não se olha somente um prognóstico de um determinado modelo, mas sim de diversos modelos da Austrália, da Europa, dos Estados Unidos, nossos, do Brasil, e também se faz correlações com eventos passados para ver se tem cenários parecidos e se a gente já vivenciou isso em alguns momentos, pelo menos alguns padrões se assemelham, né? Então, isso vai cada vez mais se confirmando aí nos próximos meses. Perfeito. Ricardo, uma coisa que assustou a gente foi esse fenômeno que atingiu a cidade de São Francisco de Paula agora no final de semana, no domingo, né? E que a gente até, tá 400, 500 quilômetros daqui, isso geograficamente falando é do lado. Teve-se muita especulação de o que efetivamente aconteceu. Você já tem alguma posição consolidada? O que você concluiu que aconteceu lá em São Francisco de Paula? Tá, assim, tem que primeiro entender o que estava, digamos assim, o padrão principal nesse dia, nesse domingo. Então, a gente tinha no Rio Grande do Sul a atuação de uma frente fria. Então, houve uma mudança significativa na região de vocês, na Serra, no Sul. Então, alguns locais tiveram tempestades mais significativas, tempestades violentas. Então, assim, mais ou menos na noite, início da madrugada de domingo, noite de sábado para madrugada de domingo, esse sistema frontal, essa frente fria se organizou. Então, por exemplo, em Pelotas, aqui no sul do estado, choveu, tranquilo, mas não teve nada muito relevante. Mas mais ao norte daqui, uns 20 quilômetros, começou a intensificar muito essa frente fria, essas nuvens de tempestade, se alinhando com a instabilidade no interior do estado. E essa instabilidade associada à frente fria foi se organizando e se intensificando ao longo da madrugada, à medida que avançava do sul para o norte do estado. Então, quando chegou na altura ali, mais ou menos de Camaquã, que por sinal é onde eu nasci, é onde está a minha família, né? Ali causou problemas bem significativos, com danos causados por granizo, vendaval, muita destruição no interior desse município, municípios vizinhos. Até meu pai, por exemplo, teve o telhado da sua casa perfurado por causa do granizo. Então foi uma coisa já marcante, já bem mais cedo, em torno das 2 da manhã. E essa frente fria, ela veio se organizando e se intensificando, então formando uma linha de tempestade com bastante intensidade, e à medida que foi subindo, passou por Porto Alegre, causou bastante chuva, mas nada em relação a vento tão significativo como aconteceu na Serra. E aí, quando chegou ali por volta de 8 horas da manhã, na região de São Francisco de Paula, a linha de tempestade associada a essa frente fria era muito intensa. Então, assim, uma tempestade capaz de causar ventos muito intensos, né? Então, de fato, fotos mostram que tinha uma supercélula de tempestade, ou seja, era uma tempestade muito intensa, chegando por volta das 8 horas, ingressando de oeste, sudoeste, vindo de oeste, sudoeste, passando pelo município e indo em direção a nordeste e leste. Então, esse sistema veio com muita intensidade e passou. Essa supercélula de tempestade que passou sobre o município, ela causou danos diferentes, de variadas em relação à intensidade ao longo do município. Então, tem pontos da cidade que não foram afetados por causa do vento,
tem pontos que foram afetados por ventos, rachadas fortes de vento, típicas de uma intensa linha de tempestade, ou seja, ou somente algum destelhamento ou queda de uma árvore pontual. E alguns trechos do município mostram que os danos são aparentes e compatíveis com provável ocorrência de tornado. Então, assim, não há nenhum registro fotográfico ou vídeo até o momento que mostrem uma nuvem funil descendo da base de uma nuvem cumulonimbus dessas supercélulas de tempestade. Então, até o momento não tem. Se tiver algo mostrando, já é para bater o martelo. Mas, assim, quando não se tem esse registro fotográfico, visual, o que seja, os danos ocorridos, por exemplo, assim, quando um sistema desse, um tornado, passa sobre uma região, geralmente tu tem assim, várias árvores à frente, esse tornado passa, ele deixa um rastro de destruição, muitas vezes de forma caótica, né? Por exemplo, uma árvore tombada para a direita, outra árvore tombada para a esquerda, outra árvore pode ser decepada. Então, esse cenário de destruição de forma bastante caótica, com alguns elementos que apontam para uma provável ocorrência disso. Então, algum trecho do município pode, de fato, ter sido atingido por tornado e outros mais por ventos violentos, ventos fortes, né? Então, tudo leva a crer que, de fato, isso aconteceu. Perfeito. Esse tipo de fenômeno, a gente não está livre. Tem alguma zona do Rio Grande do Sul que é mais propensa ou outra que seja menos propensa a acontecer esse tipo de fenômeno? Na verdade, a nossa região está entre uma das regiões do mundo mais propícia a acontecer eventos de tempo severo, ou seja, tempestades violentas que podem vir a causar esse tipo de problema. No Rio Grande do Sul, assim, a parte sul do estado, em regra, a gente vê uma frequência menor de ocorrências que, por exemplo, na região da Serra, né? Então, mas há eventos no norte do estado, várias evidências de diversos pontos do Rio Grande do Sul de formas bem distintas, com eventos desse tipo, né? Claro, hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação, muito mais pessoas registrando, fotografando, filmando. Então, se sabe cada vez mais que os eventos têm ocorrido. Mas no passado também ocorriam, só que até a informação chegar à população, até ser fotografado, registrado, muitas vezes isso não ocorria, né? E hoje, muitas vezes, tem se registrado isso. Então, assim, a metade norte tem uma probabilidade maior que a metade sul do Rio Grande do Sul. Mas, de uma forma geral, o nosso estado não está livre desse tipo de fenômeno, né? Porque, seguido, tem intensas linhas de tempestade, supercélulas de tempestade atuando. A gente trabalha na operação da previsão de tempo, monitorando, alertando alguns clientes, assim, principalmente acompanhando imagens de radar meteorológico, associado, por exemplo, com incidência de descargas atmosféricas. A gente vê certas configurações detectadas por radares meteorológicos que muitas vezes são compatíveis em situações que há uma probabilidade muito grande de ocorrência de tornado. Então, assim, não é uma coisa comum, não é uma coisa que ocorre tão seguido, mas são eventos que ocorrem. Então, não é uma surpresa ter ocorrido isso no Rio Grande do Sul, né? Mas, claro, não é uma coisa que a gente vivencia e chama muita atenção, porque quando tu olha fotos, imagens, e principalmente quando se está lá, parece uma cena de guerra, né? Porque, de fato, uma tempestade, quando ela é uma tempestade muito intensa e produz ventos muito destrutivos, nessa ordem que deve ter passado tranquilamente de 140 km por hora, em alguns pontos desse município, realmente o estrago é muito grande, né? Perfeito, muito bem. Bom, vamos torcer para que não se repita esse tipo de fenômeno, especialmente em áreas urbanas, como aconteceu ali, que aí causou essa tragédia, inclusive, infelizmente, uma morte causada durante o temporal lá em São Francisco de Paula. Ricardo, quero novamente agradecer a sua atenção conosco nesse boletim especial hoje que a gente solicitou para você, para termos um pouco mais de informações, mas é claro que vamos aguardar aí com o boletim logo mais no Jornal Fala Tupã e nos próximos dias, nos trazendo as informações desde a Atmosfera Meteorologia, a empresa que que nos fornece diariamente aqui a previsão do tempo focada para a nossa região, para Tupanceta e arredores. Ricardo, mais algum detalhe que gostaria de colocar? Por favor, fique à vontade. Não, seria isso. Desejar a todos aí um
uma boa semana e a gente está à disposição aí sempre que for preciso. Muito obrigado, um forte abraço, Ricardo. Um abraço a todos, até mais. Até mais, 10 horas e 9 minutos, nesse Previsão do Tempo Especial hoje, com a gente conversando um pouquinho mais com o Ricardo, estamos nos aproximando para o final do verão, né? Ele próprio falou que oficialmente o outono entra no dia 20 de março às 7 horas e 29 minutos, mas climaticamente já desde esse final de semana estamos vivenciando o outono aqui em nossa região. Se tivemos assim a previsão do tempo, a gente vai então encerrar a previsão, vamos ao intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos com a sequência do seu programa Variedades, que tem o patrocínio de Delta Sul, onde você tem um colchão de casal Castor, densidade 33, ele tem 1,38 m por 1,88 m, ele é um modelo Sleep Max por apenas R$ 46,90 mensais na Delta Sul. Farmácias associadas aqui você tem amigos, farmácias associadas em Tupã, a farmácia econômica, na Avenida Rio Branco 437, telefone 3272-1444. E o apoio é de Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Estara para Tupã, Ciretã e região, orgulho de ser brasileira. Nós vamos ao intervalo comercial, mas eu já retorno.